falar de Disney Paris. Vocês sabem que eu sou completamente apaixonada por parque de diversões e principalmente por Disney. E depois da minha última visita no ano passado, surgiram várias dúvidas, principalmente porque dessa vez eu fiquei em um hotel próprio da Disney. E, gente, como vocês amaram vivenciar essa experiência comigo e também como surgiu dúvidas referente a esse tema. Mas antes de falar especificamente do hotel e também dos benefícios, né, do fato de ganharmos ingresso se a gente se hospedar lá, que eu acho que foi o que mais gerou confusão aí em vocês, vamos falar um pouquinho sobre os parques em específico. A Disney Paris, ela não fica em Paris. Eu vou inclusive abrir aqui o Google Maps para que você veja certinho onde fica e a distância de Paris, para que as coisas comecem a fazer mais sentido conforme a gente for conversando aqui. Então, para vocês verem, a distância é de mais ou menos 1 hora, tá? Da área central de Paris aqui até onde é a Disney. A Disney, ela fica em uma outra cidade, então tem essa distância. A primeira vez que eu fui a Paris com o Marcelo, nós nos hospedamos afastado dessa área aqui central de Paris. Então nós estávamos ainda mais longe da Disney. Por quê? Porque essa área, ela é uma área um pouco mais cara e nós tivemos um certo problema com a nossa estadia da viagem. Então, em cima da hora, a gente teve que achar um outro lugar pra ficar, que acabou sendo mais afastado ainda. Então, assim, quando nós fomos pra Disney, na minha primeira viagem a Paris, a gente tava ali a mais ou menos 1h40 de distância. E aí você pensa, quando a gente vai para um parque, principalmente um parque como Disney, que tem muito atrativo, né, tem muita atração, tem muito show, é muito importante que a gente chegue cedo, a gente chegue pelo menos 30 minutos antes do parque abrir. Então, digamos que o parque abria às 8, tinha que chegar ali umas 7h30. Para chegar ali 7h30, a gente tinha que sair 5h40 da onde a gente estava. E a gente chegava muito tarde, porque para ir em 2 parques nós optamos por ir 2 dias. Também vou chegar nesse ponto em breve. Então, assim, sair 5 e pouco da manhã do Airbnb era acordar 4 e pouco da manhã para se arrumar, tomar café, enfim. E aí a gente chegava depois quase 1 da manhã. Então, assim, foi muito caótico, foi muito cansativo. Se você tá se hospedando em Paris, ainda assim é longe, ainda assim é 1h13. E aí, se você tá na Disneyland, por exemplo, né, vai assistir ao show de fogos, que é o show de encerramento do parque e tudo mais, muitas vezes quando você sai, e isso eu mostrei em um dos vlogs dessa última vez que eu fui, quando você sai, todo mundo tá indo em direção à estação de trem, e tem poucos trens à noite, então assim, muitas vezes você vai pegar o último da noite, que vai estar lotado, e se você perder, ferrou. A não ser, claro, que você contrate um transfer. Mas, por que eu tô falando tudo isso? Pra dizer que a melhor opção, se você vai ficar 2 dias na Disney, né, se você vai ir nos 2 parques, um parque cada dia, é se hospedar perto do parque. E aí, para isso, existem 2 opções mais interessantes. A primeira delas, e que é a que eu mais indico, é se hospedar em um hotel Disney. Um hotel Disney. Eu não tô falando de hotel parceiro, tô falando de hotel Disney. Eles têm várias categorias, desde o econômico até o hotel de alto luxo. Eu fiquei no Santa Fé, que é um hotel econômico da Disney, e inclusive tem vídeo aqui no canal, né, falando sobre ele, mostrando todos os benefícios. E eu também fiquei no B&B Disneyland, que é um hotel parceiro Disney. A Disney, ela tem vários hotéis que são parceiros. Eles são hotéis que ainda tem um transfer que vai pro parque, então tem um ônibus que vai e que volta em vários horários e que obviamente vai suprir a necessidade, né, de você
pegar esse transfer à noite, depois dos fogos. Então tem ônibus suficiente para que todo mundo chegue são e salvo no hotel. Eles são hotéis mais perto do complexo Disney, normalmente mais baratos também, mas que eles não têm os benefícios de um hotel Disney. Porque surgiu muita dúvida quando eu falei sobre os benefícios de se hospedar na Disney. E aí, o que acontece? No hotel Disney, você tem o transfer, né, oficial da Disney, ida e volta pro hotel. Você entra 1 hora antes nos parques, nos 2 parques, né? Você pode escolher qual dos 2 você quer fazer naquele dia. Tanto no dia do check-in quanto no dia do check-out. Então, o que a gente fez, por exemplo? A gente chegou super cedo no hotel, deixou as malas lá no locker, que é de graça. Isso também é outra dúvida que surgiu. O locker é de graça para quem vai se hospedar no hotel. Então deixamos lá, já pegamos o ônibus novamente e fomos pro parque e entramos 1 hora antes. Isso facilita muito a vida, porque quanto mais cedo você consegue entrar, mais vazio você pega o parque e mais atrações você consegue ir sem fila ou com fila mínima. Já falo um pouco mais dessa questão de fila e também da importância da 1 hora antes. Além disso, todo mundo que está hospedado em hotel oficial da Disney, né, todo mundo que tá no quarto, ganha ingresso, tanto para o dia do check-in quanto para o dia do check-out. E o ingresso parque to parque, que você pode ir de um parque ao outro quantas vezes você quiser no dia, o que é muito bom também. Só que assim, o preço do quarto, ele vai variar realmente da época que você vai, então alta temporada é mais caro, baixa temporada é mais barato, e também da quantidade de pessoas que tá no quarto, né? Porque afinal, o valor não vai ser 160 para 4 pessoas, porque aí nem compensa, né, pra Disney. Porque aí você tá dando a diária, você tá dando o ingresso, você tá dando tudo de graça. Então assim, ele vai variar de acordo com a quantidade de pessoas que tá no quarto. Ainda assim, compensa. Porque ainda assim, você tá ganhando ingresso para 2 dias, você tem a sua diária, você tem a sua hora a mais no parque, e fazendo o cálculo por pessoa, muitas vezes, quer dizer, o hotel econômico, que é o Santa Fé que eu fiquei, colocando tudo isso junto, né, o preço do hotel, se fosse pagar o ingresso separado, enfim, o hotel sai quase de graça. Então, como eu disse, né, nós ficamos em 3 pessoas, recebemos 3 ingressos cada um, e ainda assim ficou 277 para cada pessoa do quarto, para 2 noites. O valor é muito bom, considerando que Paris é uma cidade muito cara. Então o valor que a gente pagou no Ibis, em Paris, se a gente tivesse ficado lá e comprado os ingressos Disney, a gente teria pago mais caro do que se hospedar no Santa Fé. Acho que deu pra entender, né? E aí que entra o porém, que muita gente ficou em dúvida. Ah, eu entrei no site, tem o transfer, não sei o que, mas não tem o ingresso junto. Realmente você não está olhando um hotel que é da Disney, você está olhando um hotel que é parceiro Disney. Como é o caso do B&B, que foi um outro hotel que eu fiquei, que ele é um hotel super econômico, também é uma excelente opção, porque ele tem quarto para até 5, 6 pessoas. Ele tem café da manhã incluso, ele tem transfer, ele tem um ônibus que te leva e te busca da Disney, só que ele não é um hotel da Disney, então ele não vai te dar ingresso e ele não vai te dar aquela hora a mais nos parques. A única coisa que ele tem de benefício é o ônibus. Então isso tem que ficar muito claro. E é por isso que eu sempre indico que você compre direto no site da Disney Paris, que é o site oficial mesmo. Ou, se você quiser fazer parcelamento, pagar em real e ainda garantir um descontinho com o cupom Gabriela, eu indico muito a agência Tio Orlando Viagens, que é inclusive a agência que eu comprei os meus ingressos de Orlando. Eles trabalham muito com Orlando e com Califórnia, né, com os parques de Orlando e Califórnia, mas eles também trabalham com Disney Paris, só que não é no site, é no WhatsApp. Então, se você quiser comprar em real, parcelar, porque eu sei que pagar em euro, né, pagar de uma vez,
pode ser muito pesado, você pode utilizar o Tio Orlando Viagens. Eu vou deixar o WhatsApp deles aqui. E com o meu cupom Gabriela, vocês têm um descontinho também, que vai ajudar muito, né? A se preparar ainda mais a sua viagem, a comer um snack ali em Paris. Todo desconto é bem-vindo. Então pode entrar em contato com eles pelo WhatsApp, dizer que é meu seguidor, dizer o cupom de desconto e falar que vocês querem fazer essa viagem pra Disney Paris. Eles vão te auxiliar, né, nos hotéis e tudo mais. Fala, né, do benefício, obviamente eles já sabem, mas fala que vocês viram que ficando no hotel você ganha um ingresso. Então, assim, eles já sabem, mas não custa dizer que você sabe também. Então entre em contato com eles se você quiser fazer o parcelamento e pagar em real, porque eles realmente são de muita confiança, eu indico fortemente. Mas é isso, hotel parceiro não te dá os benefícios de um hotel da Disney, tá? Então, eu sinto que isso ficou muito confuso pra muita gente, porque eu recebi muita dúvida, principalmente no direct. E sim, todo hotel da Disney Paris te dá ingresso. Todo hotel da Disney Paris. E isso é muito legal, porque, por exemplo, o Disney Orlando não te dá ingresso nenhum. E você entra 30 minutos mais cedo no parque, não 1 hora como é Paris. Então, realmente, Paris é bem diferente de Orlando e eu posso fazer um vídeo falando um pouco mais sobre isso. Continuando nas dúvidas que surgiram, sobre os parques. Bom, são 2 parques. É a Disneyland, que é onde tem o castelo, que é o castelo da Bela Adormecida. Muita gente confunde achando que é de outra princesa ou que é o mesmo de Orlando, mas não. O castelo da Disney Paris é o mesmo da Califórnia, que é da Bela Adormecida. E nesse castelo da Disney Paris você consegue subir e tem a história da Bela Adormecida nos vitrais, é bem bonito. Tem também uma sacada que você consegue ver a parte de trás do parque, também é belíssimo. Mais um ponto que muita gente não sabia quando eu mostrei é que na parte de baixo do castelo você sai, dá a volta pela parte de fora e na lateral tem uma outra entradinha pra Caverna do Dragão. E quando eu postei, principalmente no TikTok, as pessoas ficaram chocadas porque já tinham ido algumas vezes na Disney e não sabiam dessa caverna. E assim, vale muito a pena entrar, não tem fila, sabe? Não é uma atração, mas é um detalhe a mais que tem ali, que não tem nas outras Disneys e que é muito legal e que muita gente não sabia. Então quando você for, vá na caverna, vale a pena. E aí, esse parque, ele é um parque mais familiar. Ele não vai ter ali atrações extremamente radicais. Ele é um parque mais familiar mesmo, mas que tem atrações bem interessantes. Posso fazer um outro vídeo só falando das atrações de cada parque também, nível de adrenalina, se tem looping. Posso falar um pouco mais detalhado das atrações, então me conta aqui embaixo se é interessante pra você esse vídeo. Quero aí 30 comentários, viu? Nesse vídeo aqui, pra eu desbloquear um novo vídeo de Disney Paris. Porque eu sei que muita gente me assiste pela televisão e não vem aqui deixar o seu like, deixar o seu comentário. E isso é extremamente importante aqui pro canal, então curte, comenta. Se você já foi, comenta a sua experiência. Se você não foi, comenta também, tá? Que é muito importante, eu quero muito saber a sua opinião. Então, esse parque, ele é o parque mais fantasia, mais mágico, é onde tem o show de fogos, é onde tem os desfiles. E aí a parte de desfiles é bem interessante porque são alguns horários diferentes e aí você consegue ver esses horários no aplicativo da Disney, que é o aplicativo da Disney Paris, não é o mesmo da Disney Orlando. É muito importante que você tenha esse aplicativo no seu celular, porque através dele você vai ver horário de abertura e fechamento do parque também, que muda de acordo com a época do ano, horário dos desfiles, horário de teatros, tempo de fila de atração também. Então tudo isso você vê direto ali no aplicativo. Você consegue ver onde tem restaurante, consegue fazer pedido em restaurante, consegue ver onde tem banheiro, tudo ali no aplicativo. É bem fácil mesmo e é bem importante que você tenha. Então,
esse é o parque fantasia, né? É o parque que você consegue encontrar com princesas. E aí vem mais uma pergunta. Se você consegue escolher a princesa que você vai tirar foto. E não. Lá na Disney Paris tem uma área que você tem encontro com princesas e você não sabe qual é a princesa que vai estar ali. Você descobre na hora da foto. Quando eu fui era a Bela, da Bela e a Fera, e eu só soube na hora, tá? Não tem placa dizendo qual é a princesa. E aí foi até um pouco constrangedor, porque quando tava na nossa vez de encontrar a princesa, veio um cast member, né, da Disney e perguntou: ai, qual é a princesa favorita de vocês? Na hora eu já saquei que era uma pegadinha, eu tava com a minha camiseta de princesa, eu falei: ai, eu gosto de todas. E eu torcendo pra ser a Elsa ou pra ser, sei lá. Eu gosto muito da Bella também, mas eu queria muito que fosse a Elsa. Eu gosto muito de Frozen. Mas enfim, aí falou, a gente chegou, era a Bella, da Bela e a Fera. Muito simpática, batemos um papo ali em inglês. Ela me abraçou, ela não abraçou os meninos. Eu acho que tá muito com essa política agora de não abraçar homem, porque eu não sei se vocês sabem, mas as princesas da Disney, elas sofrem muito assédio dos homens que vão lá, tá? De pais que vão lá, que tentam passar a mão na bunda delas. Então, pelo menos ali na Disney Paris. Eu não notei isso na Disney Orlando, porque eu não tive nenhum encontro com princesa, mas ali na Disney Paris ela não abraçou os meninos. Ela só me abraçou, os meninos ela fez um cumprimento, e aí a gente conversou, enfim, bateu um papo em inglês, tiramos foto todo mundo, tirou foto com cada um dos meninos, sem problema nenhum. Mas teve essa questão de, você não saber qual é a princesa. Então, por exemplo, se a sua filha é muito fã de uma princesa, você não sabe quem que tá ali. Então é sorte mesmo. É uma fila longa, é uma fila que demora, porque a personagem, ela interage muito com quem tá ali, ela conversa muito. É diferente, por exemplo, do Mickey. Porque o Mickey não demora, mas não é tanto porque o personagem não fala. Você interage ali com ele, você fala algumas coisas, ele se movimenta, ele faz gestos, mas ele não fala. Então não tem esse diálogo. Por isso é um pouco mais rápido do que com a princesa. Com a princesa demora. E a fila foi longa, viu? Foi bem longa, já se prepara. E aí o outro parque, que é o Disney Studios, que está para mudar de nome, ele tá passando por uma reformulação, né? Ele vai mudar de nome em breve. Tem muita obra acontecendo lá, tem muita obra acontecendo na entrada e em várias áreas do parque, porque ele vai ganhar uma área nova, que é a área de Frozen. Tava previsto para esse ano, mas infelizmente tiveram alguns atrasos, então essa área ela vai ser inaugurada no ano que vem. E é a mesma área que tem em Tóquio, se eu não me engano, que também inaugurou recentemente, que tem o castelo de Frozen, vai ter outras atrações. Assim, mágico. Eu consegui ver um pouco da parte da obra, né, quando eu tava lá. E nossa, eu tô ansiosíssima pra essa área abrir. E aí, além disso, em 2030, esse parque ele também vai ganhar uma área de Rei Leão com uma atração de água. Uma atração como se fosse a atração da Tiana, que tem no Magic Kingdom. Bem semelhante, mas com a temática do Rei Leão, então tem muita coisa pra acontecer nesse parque. E ele é o parque que tem as atrações mais radicais. Ele é o parque que tem a Torre do Terror, ele tem a área da Marvel também, que é muito legal, que tem a atração do Homem-Aranha, que é bem tecnológica, tem a atração, a montanha-russa no escuro do Avengers, que é super rápida, é muito legal. Então assim, é um parque que tá em reformulação, mas ele é um parque que ele tem muitas atrações interessantes, tem montanha-russa, enfim, gente, tem muita coisa legal ali naquele parque e tem muitas peças de teatro. É ali que acontece o Teatro do Rei Leão, que infelizmente quando eu fui não estava acontecendo.
mas já voltou. Mas eles têm outras 2 peças de teatro também, que inclusive eu mostrei um pouco nos vlogs, e são imperdíveis. E é por isso que eu digo que, assim, outra pergunta que fazem muito: Gabi, dá pra fazer os 2 parques no mesmo dia? Dá. Existe a possibilidade. Só que assim, você não vai ver quase nada, você não vai fazer quase nada. Porque os 2 parques têm muita coisa. Então, você vai conseguir ir, sei lá, em 2, 3 atrações e ver os desfiles. Se isso tá bom pra você, ótimo, sabe? Mas você precisa ter muito foco, porque muitas das atrações têm filas muito grandes. E aí uma possibilidade, se você só tem um dia realmente, é comprar o Premier Access. Por quê? Lá tem um sistema de fura-filas diferente de Orlando. Também posso fazer um vídeo de fura-filas de Orlando e um vídeo de fura-filas da Disney Paris, porque são sistemas bem diferentes. Lá você com algumas atrações tem esse fura-fila e você pode comprar individualmente para cada uma delas, na hora mesmo, não precisa comprar antecipado. Ou você pode comprar um combo, que aí você entra em todas elas pela fila rápida. E se você só tem um dia, compre. Porque, por exemplo, Ratatouille muitas vezes a fila tá de 50 minutos. Se você tem o fura-fila, você economizou 50 minutos, sabe? Você pagou, eu não sei quanto custa, não sei mesmo, eu posso dar uma olhada pra fazer um vídeo pra vocês. Mas eu acho que também varia de época do ano. Mas aí você paga pra ter essa facilidade, pra conseguir ir em mais atrações e ainda assim assistir aos desfiles da Disneyland. Mas ir em teatro, ir em atrações, assistir aos desfiles, assistir o show de fogos, ir nas lojinhas e comer, não dá. Sabe, alguma coisa vai ter que ficar de fora. Você tem que entender as suas prioridades. Então, eu indico 100% que você faça 2 dias de parque com o sistema Park to Park. Por quê? Por exemplo, você tá na Disneyland e você viu que as atrações ali que você tem vontade de ir na Disney Studios tá com pouca fila. Você sai de um parque e vai pro outro, porque os 2 ficam no mesmo complexo. Sei lá, 5 minutos andando de um pro outro. Então você consegue fazer isso. Vai lá, vai na atração, depois volta, vê o desfile, e aí você consegue ficar fazendo esse vai e volta aí nos 2 parques. Então eu indico muito que você vá 2 dias, né, pra ter esse benefício de fazer as coisas com um pouco mais de calma, porque por mais que eles sejam parques pequenos comparados com Orlando, eles ainda assim são parques que tem muita coisa pra fazer e que tem bastante fila. Época do ano. Se você puder evitar inverno, eu aconselho. A minha amiga, ela foi agora no final do ano, eu não sei se foi dezembro ou se foi janeiro, mas ela foi pra Paris e ela foi pra Disney e ela pegou neve e ela pegou muito frio. E a gente tem que levar em consideração que deve ser lindo, né? Ver neve ali, lindo, mas e o frio? As filas são do lado de fora. Algumas atrações provavelmente fecham. Então assim, você passa muito frio, você fica muito tempo do lado de fora e normalmente o parque fecha mais cedo, algumas atrações fecham, então assim, não é a melhor experiência, principalmente para uma primeira vez. Eu gosto muito de climas mais amenos, outono, comecinho ali de outono, primavera. Não consigo, tudo bem, né? Porque você vai no dia que você tem. E aí você faz o melhor com aquilo que você tem, mas entendendo o que pode acontecer. Então, por exemplo, tá muito frio. Leva aqueles pads que esquentam a mão, leva os pads que esquentam o pé, vai com uma térmica, vai com uma gola, vai com uma touca, casacão. E é isso, porque você vai passar muito tempo ao ar livre. Tá muito calor, né? Auge do verão. Protetor solar, você vai usar aqueles sticks para não assar entre as coxas, você vai usar uma roupa mais leve, você pode levar um leque ou levar aquele ventiladorzinho. Eu tenho aquele ventiladorzinho de mão, mas não... Aqui, ó. Tem um ventiladorzinho assim, ó.
trambolinho é um trambolinho, mas entende? Você vai levar coisas que vão facilitar a sua vida ali naquela época do ano. Então assim, tem que levar tudo em consideração. Ah, tenho pouco tempo, então lista de prioridades. Entra no site, dá uma olhada nas atrações, dá uma olhada nos shows e vê o que é a minha prioridade. Seleciona 3. Ah, consegui fazer as 3? Poxa, ótimo! Dentro dessa lista que eu tinha, do que eu gostaria de fazer, qual que é a próxima? E aí você vai indo. Porque às vezes você dá a sorte de pegar o parque um pouco mais vazio. E às vezes não, às vezes tá lotado. E aí vem o benefício de ficar no hotel Disney e entrar uma hora antes. Olha, deixa eu contar pra vocês. Quem assistiu o vlog já viu. Mas nós entramos uma hora antes na Disney Studios e nós fomos direto na atração do Homem-Aranha, que no dia anterior tava com 50, 60 minutos de fila. Então essa uma hora antes é só pra hóspede. Fomos direto. Gente, não tinha ninguém na atração. O pré-show só tava eu, o Gustavo e o André. Só nós 3. A gente entrou na atração, só tinha nós 3. Foi maravilhoso, parecia que o parque tava fechado pra gente. Depois disso a gente foi direto na atração do Avengers, da montanha-russa, que normalmente também tem uns 50 minutos de fila. Rapidinho, acho que deu 5 minutos a gente foi. Nessa uma hora, a gente conseguiu aproveitar muita coisa. Você consegue pegar a Torre do Terror, às vezes com 10 minutos de fila. Às vezes a fila é só entrar, sabe? É um benefício enorme, enorme. Porque se você consegue gabaritar as atrações com mais fila, depois você consegue aproveitar muito mais o parque, com muito mais tranquilidade, consegue ir numa lojinha, sentar e fazer uma refeição, repetir a atração. Então, assim, ter esse planejamento e ficar em hotel da Disney, pra mim, faz muita diferença. Muita diferença. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sanado um pouco das dúvidas, principalmente referente ao hotel e a diferença de hotel parceiro para hotel da Disney. E como eu disse, né, 30 comentários e eu volto a fazer mais conteúdos falando um pouco mais dos parques, um pouco mais das atrações, do que eu acho que é imperdível, do que é para cada perfil de pessoa também, porque tem, né, algumas atrações que são mais familiares, tem as atrações que são mais radicais, e aí o que tem de radicalidade também, para que você saiba. Isso faz toda a diferença, como eu disse, no planejamento da sua viagem e também como você consegue entender quais são as suas prioridades para que você tenha uma viagem incrível, mágica e o mais perfeita possível nesse lugar que eu tanto amo. E é isso, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.